Eu sou uma mulher de esquerda, então como aqui é o único lugar que diz esquerda, eu vou me situar aqui. Eu me defino, numa régua como essa, acrescentaria ali um subponto entre comunistas e social-democratas, os socialistas. Entre social-democrata e extrema esquerda tem uma diferença. Eu vou colocar aqui esquerda. Tá. Porque eu estou à esquerda da social-democracia, mas não no posicionamento previsto na régua. Vou colocar aqui a esquerda da social-democracia. A esquerda da social-democracia. Acho que a tua régua vem a calhar. É uma regra que expande os conceitos. Não é que diz assim, olha, é mais complicado do que esquerda e direita o mundo. Onde que eu posso situar a sua bolinha? Entre o social-democrata e a extrema-esquerda. Aí no meio, aí. Boa. É uma posição adequada para aquilo que eu considero ser uma posição transformadora. Um pouquinho à esquerda da social-democracia está ótimo. Ótimo. Explica pra gente, então, em 3 pilares básicos, o que significa essa sua posição? Um pouquinho à esquerda da social-democracia. Se você quiser dar um nome para isso, fique à vontade. Eu sou uma pessoa de esquerda, eu tenho uma concepção de que o Estado cumpre um papel muito importante no enfrentamento à desigualdade. Eu não sou favorável ao Estado mínimo, ainda mais num país como o nosso. Então, eu acho que políticas públicas são fundamentais. Né? Claro que eu quero um Estado eficiente, mas, então, os grandes amigos que eu tenho na Europa, que são defensores de direitos humanos, pessoas com um trabalho incrível, pessoas ligadas à Anistia Internacional, pessoas ligadas ao debate climático, todos eles se olham como pessoas da social-democracia. E eles acham muito estranho que setores do Brasil não sejam defensores de direitos humanos se dizendo social-democratas. É uma contradição brutal, né? Só para mostrar como isso é complexo no debate da definição política, né? Como a social-democracia brasileira, né, ela se aproximou muito de um discurso de Estado mínimo, não dá para eu estar ali numa social-democracia, né? Assim, defesa de modelos de privatização que atenderam ao mercado e não à população foram defendidas pela social-democracia brasileira. Você coloca aqui entre social-democracia e socialismo democrático. Peraí, aqui. Aí. Aqui. Mais um pouquinho para a social-democracia. Adorei a precisão. Aí. Mas é porque é a minha evolução com muita leitura, com muita prática, com muita vivência. Eu tenho compulsão por estudar, por ler, por aprender com a experiência internacional, acompanho como dublê de curioso do mundo intelectual, escrevo livros, enfim, e essa é a minha posição concreta a partir dessa maturidade, dessa experiência, dessa observação da evolução da história humana. Olha, todos os socialistas democráticos ou todos os sociais-democratas sofrem de uma contradição. A esquerda nos chama de direita e a direita nos chama de esquerda. No espectro político aí da régua, acho que estaria mais para social-democrata. Daquelas que se importam com isso, a maioria me coloca na esquerda. E isso eu vejo em jornal, vejo em pesquisa, vejo na rua. Mas tem algumas pessoas no Twitter, que eu brinco que é o espaço de convivência, que estão mais à esquerda do que eu, que insistem em me colocar na direita. Mas eu enxergo isso como uma disputa de espaço. Eu vejo o desenvolvimento econômico, uma economia mais competitiva, como um meio para a gente poder chegar em uma sociedade mais justa, com oportunidades iguais. Em outros países, isso é chamado de liberal progressismo. No Brasil, a gente chama de social-democracia, mesmo que o termo não seja exatamente o que ele significa aqui no país. Então, eu me colocaria entre esses dois, talvez, aqui. Entendendo. Você sabe que apareceu uma pessoa aqui que se disse um liberal progressista também. Foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que quis se colocar na régua do GPS. Eu sou uma pessoa que, ao se colocar no campo progressista e discordar de algumas práticas, especialmente da esquerda tradicional, é um desafio, é um questionamento. Então, tentam me jogar para a direita. Eu estaria ali no campo mais, sei lá, progressista, humanista, com um olhar mais voltado também para a questão ambiental, sustentável. Então, eu vou me encaixar aí no meio deles dois. Eu vou te dizer que Marina Silva já passou por aqui, disse que não tem lugar para ela na régua e disse que ela é uma sustentabilista progressista,
Ministro Luiz Roberto Barroso teve aqui recentemente numa entrevista, quis se colocar na régua, também disse que não tem o nome dele lá porque ele é um liberal progressista. Eu acho que a régua ajuda a tentar fazer entender onde é que está, tanto quanto os partidos são um meio de poder mostrar para as pessoas o que pensam a respeito dos assuntos. Então eu não rejeito a régua, a primeira coisa é essa. Acho que ela ajuda, embora, evidentemente, possa ter algum tipo de dificuldade, assim, em relação ao que é atualmente. Eu colocaria aqui entre a social-democracia e o liberal-democrata. Não, eu sou do PSDB, né? A gente é acusado na esquerda de ser neoliberal, que está na régua ali também, e a gente é acusado na direita hoje de ser comunista, né? De ser extrema esquerda lá. Eu sou um liberal-democrata, mas também sou um social-democrata. Então, vou colocar aqui, não é um muro, é apenas uma combinação entre o social-democrata e o liberal-democrata. Acho que os rótulos são sempre complicados porque eles limitam, né? Mas eu me colocaria o quê? Talvez aqui, um liberal-democrata. Como eles me veem no Democratas, que é um partido, né, liberal, que quer um Estado menor, que é um Estado mais enxuto, mas ao mesmo tempo eu sou do SUS, que das políticas sociais talvez seja a mais sofrida e é onde mais se tem contato com pessoas. Aquilo leva muito para o debate de política social, que eu acredito muito e que eu acho que é por ali que a gente sai. Nós somos um país capitalista com um compromisso social do Estado. E o compromisso social, o contrato social, está na Constituição. Ali que a gente está falando que saúde é um dever do Estado, né, e é um direito da população, isso é cláusula pétrea. Eu sou mais para os liberal-democrata, acredito eu. Vou colocar aqui. Na economia, um caminho mais liberal, né, mas, ao mesmo tempo, respeitando o papel num país pobre do Estado brasileiro. Então, não é nenhum liberalismo radical, compreendendo que o mercado, né, a atividade privada, tem um papel fundamental no desenvolvimento de um país que quer gerar riqueza. Claro, a defesa das instituições democráticas, óbvio, a gente não achava que esse assunto ia voltar, mas voltou nos últimos anos, e a compreensão de qual é o papel do Estado numa sociedade de um país em desenvolvimento. Tem veículos de imprensa que geralmente retratam eu e o MBL como um movimento liberal, tem outros que não. Então, por exemplo, os psolistas costumam colocar a gente com uma extrema-direita ou uma extrema-direita conservadora. Os petistas colocam a gente, e os pedetistas colocam a gente como neoliberais, né? O Ciro, já sempre que se refere ao MBL, vai falar aqueles bando de neoliberalzinho. Então, tem gente que tem essa mesma percepção que a gente, que somos liberais, tem outros que consideram que somos de extrema-direita, tem outros que consideram que somos conservadores, e tem outros que consideram que a gente é neoliberal, né? Depende de onde você está, qual que é a sua referência, né? Eu penso nos liberal-democratas como um liberalismo que vai mais para esse lado dos direitos e garantias individuais do que para a questão econômica. Então, posso te colocar nesse meio dos dois, já considerando a sua explicação sobre a sua definição? Se você quiser me colocar ali, eu faço a concessão aqui. Estou acostumado no parlamento, você abre concessões para conseguir fazer as coisas andarem. Pô. Então, eu vou me identificar aqui perto do centro-direita, tá? Que é um liberal centro-direita. Gabriela, vai indo um pouco mais para a direita aí, ó. Eu acho que você pode parar ali por volta do conservador liberal. Eu sempre me preocupo um pouco com os rótulos, né? Especialmente no Brasil, que os rótulos muitas vezes são distorcidos, já trazem uma leitura das pessoas que acaba impedindo muitas vezes o diálogo, né? Eu acredito que eu vou estar mais no centro, né? A gente tem oscilado as pautas, Gabriela, entre a questão da redução da desigualdade, mas tem uma pegada também de segurança pública, até por conta da carreira, que é uma pauta mais ligada aos conservadores normalmente. Mas o liberal-democrata acho que encaixa bem para mim, né? Quem está no centro apanha dos dois lados, é uma prática, né? Então, a depender da postagem, a depender do voto, eu posso ser chamado de bolsonarista ou de comunista. Eu sou uma pessoa que sempre fugia aos extremos, na minha vida particular, na minha vida profissional, na minha vida política. Eu sou uma pessoa que eu me enquadro necessariamente no centro, tanto que hoje busco aí uma alternativa de centro democrático. Mas
essa sua régua é muito interessante, porque quando se fala em economia, eu sou um pouquinho mais liberal. Então, uma liberal-democrata, uma neoliberal, eu fico nesse termo. Mas no que se refere à questão de políticas públicas, direito das minorias, e sou radicalmente contra esse retrocesso de narrativas que hoje tem pelo país e nas redes sociais, eu me encontro um pouquinho mais à esquerda. Eu sou radicalmente contra qualquer tipo de retrocesso e sou a favor da liberdade do indivíduo e do direito das minorias terem vez, especialmente numa democracia como a nossa. Quando a gente fala em economia, é muito comum falar que os liberais têm uma agenda totalmente voltada para a privatização, Estado mínimo. Nesse aspecto, embora seja liberal na economia, eu sou a favor de uma série de privatizações e sou contra outras. Por exemplo, eu sou contra a privatização de bancos públicos, do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da própria Petrobras, com exceção das suas subsidiárias. E eu me aproximo muito da esquerda nessa pauta de políticas públicas. Então, nesse aspecto, Gabriela, eu falo assim que eu sou mais uma pessoa de centro. Aquele provérbio popular, muito comum, né? A virtude está no meio, talvez seja algo que eu me identifique muito. Eu acho que o centro tem esse papel, o papel de poder dialogar com os diferentes na política, sentar na mesa com aqueles que pensam diferente, até os extremados. Você pode abraçar o Estado mínimo em determinado momento e entender o Estado máximo em outros momentos, no sentido do Estado protetor e um Estado mínimo quando diz o seguinte: não é possível vermos num país que gasta muito mais para movimentar sua máquina, para pagar o seu funcionário, para manter a luz acesa de uma repartição pública, pagar a conta de água, do que propriamente ter, como é o que acontece hoje no orçamento, dinheiro para fazer políticas públicas, dinheiro para melhorar a qualidade de ensino e valorizar o professor, dinheiro para construir mais postos de saúde, colocar mais médicos para atender lá na ponta, na atenção básica, ou mesmo na alta complexidade. Então, nesse aspecto, é que eu entendo o centro com a capacidade, hora de transitar um pouquinho mais à esquerda, hora de transitar um pouquinho mais à direita,